Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. E hoje eu tenho em mãos mais um livro notável, é este aqui, Trail, de David Pelham. Ele foi editado em 2007 pela editora Little Simon, que é a divisão infantil da editora americana Simon & Schuster. Eu adoro pop-up e esse tem uma característica interessante, porque ele é todo branco, com muito pouca informação impressa. São 5 cenas e a gente vai seguindo um caminho prateado. Daí o nome, Trail, que é trilha, né, em português. Como o próprio subtítulo diz, é uma verdadeira poesia em papel. O autor é o inglês David Pelham. Ele nasceu em 1938 em Gloucester e cursou a St. Martin's School of Arts na década de 1950. No período de 1968 a 1979, ele foi diretor de arte da Penguin Books, que é aquela editora inglesa também. Nesse período, foi notável o seu trabalho na criação das capas de uma extensa coleção de ficção científica, e essas capas estão entre as mais icônicas do século XX. Em 1971, quando ia ser lançado o filme Laranja Mecânica, do diretor Stanley Kubrick, que era baseado num livro de Anthony Burgess com o título A Clockwork Orange, a editora Penguin Books teve a ideia de lançar junto com o filme uma nova edição do livro. O diretor, o Stanley Kubrick, não cedeu o material de divulgação do filme, as fotografias, nada. Então eles precisaram contratar um outro designer externo para desenvolver essa capa. Bom, encurtando a história, acabou o prazo, nada do que esse designer sugeriu foi aprovado, de forma que o próprio David Pelham pegou a encomenda debaixo do braço, foi para casa e criou em uma só noite aquela que viria a ser uma das mais famosas capas de livro já produzidas no mundo. Uau! E numa época em que não tinha computador, né? Era tudo manual, então ele teve que criar a arte, separar a parte da tipografia, e ele conta na minha entrevista que, acho que, sei lá, às 3h30 da manhã, chegou o portador para pegar o lettering, e depois, às 4h30, o outro que veio pegar a arte, tudo feito à mão. Interessante que nessa mesma entrevista, ele conta que ele não gostou do resultado. Ele achou que ele não, óbvio, né, que ele não teve tempo de amadurecer a ideia e que a arte não tinha ficado tão bem acabada como ele costumava fazer as demais. Então ele não gosta do resultado, mas é a capa mais famosa que existe. Vai entender, né? Depois de deixar a Penguin Books, ele trabalhou por um curto período na Pentagram Design, aquele estúdio inglês, né, famoso. E depois ele passou a se dedicar exclusivamente à criação e produção desses livros infantis, notadamente pop-ups. Então, Trail é um desses livros que ele criou. Ele tem uma capa dura, com um corte especial, com um hot stamping metálico prata, outro hot stamping branco, brilho, uma impressão em offset, em tinta prateada e os mesmos elementos na lombada. O hot stamping prateado e branco e a impressão em offset, tinta prateada. O livro tem somente 10 páginas, são 5 duplas, todas com esse corte especial do papel que cria esse movimento, essa volumetria. Ele tem como impresso essa trilha aqui em hot stamping branco também, branco brilho, que é um pouquinho perolado, né? Um pouquinho prateadinho.
E então quando a gente movimenta o livro, a gente vê esse brilho na trilha. Também tem esses elementos em acetato que fazem com que a hora que a gente abre a dupla, as borboletas e outros elementos saltem de dentro da página, como se estivessem voando em nossa direção. Há um texto mínimo aqui nessa roda que a gente gira, ele está impresso em tinta prateada e então à medida que a gente gira a roda, a gente vai lendo o texto do livro. E assim, cada dupla vai revelando uma surpresa. Um bichinho escondido embaixo de um tronco de árvore, um inseto dentro de algumas folhas, um lagarto de rabo longo, pegadas de pássaros e outros animais. E na última dupla, a surpresa maior. Um espelho, um lago espelhado, onde se reflete a única cor que tem no livro, que são esse arbusto de folhas verdes e uma cabecinha de caramujo marrom. É sensacional, é lindo. E tudo isso feito graças à técnica da faca de corte e vinco e da montagem manual. De todos os livros pop-up que eu conheço, esse para mim é o mais notável. Espero que você tenha gostado dele e que continue ligado aqui no canal Gráfica Drops. Toda semana tem um conteúdo novo. Tchau, tchau! Até mais!